Olá pessoal, meu nome é Leandro Torres e sejam bem-vindos a mais uma aula dentro do nosso programa de formação acelerada em OutSystems. Hoje vamos falar um pouquinho de como a gente pode fazer, né, quais são as técnicas que nós podemos utilizar para coletar os requerimentos, né, ou os insumos, coletar os insumos que vão ser utilizados para criar a aplicação que nós vamos desenvolver em cima da plataforma OutSystems, né, os insumos, né, que em termos genéricos, né, os insumos que vão criar, que vão ser utilizados para criar as atividades ou o que nós chamamos de user stories, né, aquelas etapas, né, aquelas atividades de desenvolvimento que vão ser executadas durante as interações do nosso projeto, tá? Então tem algumas dicas aqui, alguns slides de dicas de como é que a gente faz para corretamente coletar esses requerimentos e escrever as nossas histórias, né, de desenvolvimento, tá? Bom, a gente precisa fazer isso praticamente em todo momento do projeto, tá? Aqui está até fazendo um highlight aqui na área de iniciação do projeto, porque é uma das primeiras etapas onde a gente já vai mapear as histórias para a primeira interação, que vai executar na etapa seguinte, né? Mas dentro do nosso fluxo de interações, a gente está sempre coletando informações para a criação das histórias, né? Então a gente começa a revisar aquele backlog de histórias que nós criamos, aumentar o nosso backlog de histórias e priorizar esse backlog de histórias. E também, como a gente vai fazer testes, né? Faz testes aqui na aceitação da nossa interação, mas também fazemos testes integrados, né? Na etapa de Solution Release, não é incomum que a gente tenha que fazer pequenos ajustes, novas histórias tenham que ser criadas, um backlog de histórias tem que ser criadas para a gente poder fazer esses ajustes finais aqui antes de ser colocado em produção, tá? Então, esse é um assunto que permeia todo o nosso projeto, basicamente, tá? O que a gente tem que fazer, né? Quais são os requerimentos, o que nós devemos conhecer para poder criar as histórias? Nós temos que capturar os requerimentos dos usuários que vão consumir essa aplicação. É importante ter um entendimento sobre as roles, né? Os perfis de acesso que esses usuários precisam ter ao utilizar a nossa aplicação que nós vamos desenvolver. Então a gente captura esses user requirements e essas user roles e a gente coloca essas informações dentro das nossas histórias, né? E a gente faz uma organização dessas histórias para serem utilizadas depois nas etapas de desenvolvimento, tá? Como é que a gente faz para capturar, né? Então, aqui tá 3 passos bem simples, né? O cliente, né? O nosso cliente, seja um cliente interno ou um cliente externo, são pessoas. Então, a gente tem que achar as pessoas certas e fazer as perguntas corretas para as pessoas certas. Então, assim, é bem fácil, né? São 2 etapas. Ache as pessoas corretas e faça as perguntas certas. Então, é isso, né? E, bom, a gente pode separar as pessoas, né, dentro de uma empresa num nível mais diretoria, né, que é esse C-level que nós chamamos, né, o Chief Market Office, né, o Chief Operator Office, o Chief Finance Office, então tem Chief Revenue Officer, tem vários chiefs hoje, né, então a camada de C-level que nós chamamos, né, e a gente pode separar também aqueles gerentes da camada do meio, né, que estão mais ligadas às atividades em si da empresa, ele tem um conhecimento bem interessante sobre a parte operacional até da empresa, e por fim os usuários mesmo que vão consumir a aplicação vão estar no dia a dia rodando essas atividades através da aplicação que nós estamos desenvolvendo, tá? Em relação ao nível, ao C-Level, né, a ideia é que para esse tipo de pessoa, né, as perguntas corretas elas fluam através de qual é a visão da empresa em relação ao projeto e qual é a visão de vocês em relação ao projeto que se inicia, né, e o que está em execução, e qual é a visão da empresa, né, para onde a empresa está indo, né, quais são as metas da empresa, então, né, quais são os maiores metas da empresa, quais são os benefícios estratégicos, tanto do projeto que nós estamos executando, né, o que vocês esperam de um projeto desse que nós estamos executando, né? A ideia é que para esse tipo de perfil de pessoas aqui a gente não pergunte aspectos operacionais do negócio, né? Como é que tu faz para emitir uma nota fiscal? Não é um tipo de pergunta que nós faríamos para um C-level, né? Mas talvez uma pergunta interessante seja qual é
qual é o aumento de faturamento que vocês estão planejando para os próximos anos, tá? E, enfim, com isso dá para a gente ter uma ideia com esse tipo de pessoas do aumento de faturas que vão precisar ser emitidas ou volume de faturas ou de notas fiscais vão precisar ser emitidas na operação desse cliente, tá? Então, a ideia é que para esse perfil a gente não pergunte questões operacionais, tá? Então, aqui está até alguns exemplos, né? O que tu espera desse projeto, né? Quais são os top 10 benefícios aí que tu espera, como é que tu imagina crescer a sua receita aqui da empresa, né? Tu tem interesse em reduzir custos também, como tu imagina fazer isso? Então, são algumas perguntas exploratórias aí para esse tipo de persona, né? Já para os middle managers, né, os gerentes da camada do meio aqui da empresa, a gente já pode perguntar mais questões operacionais, né, necessidades ou metas, né, objetivos operacionais que eles têm. A gente pode perguntar sobre necessidades de tipo de relatórios que eles precisam ter, sobre as informações que estão sendo, os serviços que estão sendo executados, as informações que estão sendo processadas através da nossa aplicação, né? E também o volume de informações que vão ser extraídas aí nesses relatórios, né? Ou até que precisam ser extraídas e enviadas para outros locais, né? Seja para outros sistemas, enfim, para outros locais, né? Então, alguns exemplos de perguntas aqui, né, para esse tipo de persona, né? Que tipo de informação tu precisa controlar, como tu gerencia o processo, né? Tem algum tipo de indicador que tu usa para medir as atividades que são executadas, né? Quais são as metas, né? Uma pergunta bacana. Na tua visão, quais são os objetivos que tu quer que esse projeto atenda, né? Quais são as metas operacionais que tu quer que esse projeto atenda? Então, é um tipo de pergunta bacana para fazer. Aí nós temos também a persona dos usuários finais, que é o que vão estar utilizando a nossa aplicação de fato. Então, geralmente nós perguntamos questões de funcionalidade operacional. Eu quero que tenha um botão aqui para evoluir um processo. Eu quero que nessa atividade eu clique e ele traga informações de outro sistema. Então, é um tipo de pergunta bacana para fazer para eles, até entender o processo, né? E isso nos ajuda bastante depois para criar uma experiência de usuário adequada. E, né, entender um pouco das tarefas diárias que eles executam. E umas informações de exemplo aqui que tem, né? Como é que tu lida com as suas tarefas no dia a dia, né? Quais são os principais obstáculos que tu vê para executar tuas atividades, por que tu tem esses obstáculos, né? Aí provavelmente nesse tipo de pergunta ele vai dizer, cara, é muito difícil eu tenho que pegar informações de 3 sistemas para poder executar minha atividade. Então, já começa a pensar que o nosso sistema seria interessante que ele trouxesse as informações para aquela tela de gestão ou de execução que esse usuário vai executar. Então, a gente já pode pensar na arquitetura, tendo uma integração, a gente pode pensar já em elementos visuais que vão atender, que vão mostrar essas informações que estão vindo da integração, em ações que nós vamos criar para lidar com essas integrações. Então, é um tipo de pergunta bem bacana de fazer, né? E quais são, né? E claro, quais são as atividades que tu executa com o sistema, né? Tu pode me mostrar um pouco dessas atividades que tu faz? Ele vai te mostrar se ele está fazendo as atividades de forma manual, ele vai te mostrar as ferramentas que ele usa para executar a atividade de forma manual, ou se eles já estão usando uma aplicação que nós vamos modernizar, ele vai te mostrar isso na aplicação ou nas aplicações que ele tem utilizado hoje em dia, tá? Então é bem interessante, tá? Existem algumas técnicas para a gente coletar informações, aqui tem 4 exemplos, né? A gente faz entrevistas mesmo, presenciais com cada usuário, interessante que seja presencial. A gente fica observando como é que o processo flui dentro da empresa, certo? Como é que as informações fluem dentro da empresa. A gente pode executar alguns workshops, onde a gente traz várias pessoas e a gente discute um pouco, principalmente para ter uma visão de processo. Muitas vezes nós precisamos ter uma visão de várias pessoas lá dentro da empresa, ou de várias áreas da empresa. E a gente pode também fazer perguntas via questionários, né? Então é outra ferramenta interessante, né? A gente pode utilizar. Bom, a ideia é que a gente colete nessas entrevistas, né, ou através de formulários, a gente colete requerimentos, né? Os requerimentos eles podem ser funcionais, né, que tem uma definição da Wikipedia, né? O que é um requerimento funcional? É uma função que nós queremos que o nosso sistema execute, né? Então eu quero que eu possa emitir uma nota fiscal por ele, por exemplo. Essa é uma definição funcional válida para um sistema, né?
E aí existem os requerimentos não funcionais. Tá? Geralmente os requerimentos não funcionais é algo relacionado à qualidade, tá? Ou alguma limitação ou alguma necessidade que tem que nós devemos abordar na implementação. Então aqui tem alguns exemplos de requerimentos não funcionais para ficar mais claro para a gente, né? Então, por exemplo, se a gente está... um requerimento não funcional pode estar relacionado à performance. Então, esta query deve rodar em menos de 1 segundo. Ou a questão de acuracidade das informações. Este campo, né, esse atributo tem que mostrar as informações num determinado formato. Tá? Ou reusabilidade, né? O código que eu estou fazendo aqui ele tem que ser reutilizável nesses módulos ou nessas aplicações. Então, já pode pensar no desenvolvimento como nós vamos fazer isso. Tá? A disponibilidade do processo. O processo ele tem que estar disponível, né? Tem que ser executado das 8 às 18 horas. Né? Usabilidade. Essa ação aqui ela tem que ser feita com 5 ou menos cliques na tela. Interessante, isso aparece muito até quando a gente fala em service desk ou a gente fala em call center. Né? Ou a gente está falando em compras. Né? Então, quanto menos cliques é melhor. Né? Ou então alguma questão de segurança, né? Somente pessoas, né, nesse exemplo aqui, somente supervisores, né, pessoas com a role de supervisores, pode alterar a data de nascimento, por exemplo, de um cliente, tá? Então, alguns exemplos aqui de requerimentos não funcionais, tá? Então eu tenho os requerimentos coletados e aí falta definir um pouco as roles, né? Questões de segurança, né? E quem vai acessar a tela qual, ou quem vai poder fazer determinada ação. Então é importante a gente entender as roles dos usuários que vão utilizar a nossa aplicação. Aqui tem uma dica bacana, né, que quando a gente for escrever as nossas histórias, né, as nossas atividades, é importante que a gente não pense só na perspectiva de um usuário. É muito comum até a gente, quando desenvolve algo, a gente se loga com o nosso usuário administrativo e testa, bom, tudo funcionou. Cara, mas quem vai utilizar não é um usuário, um super usuário, quem vai utilizar é um usuário com um perfil de acesso X em determinado momento, e depois esse fluxo vai seguir em determinada página da aplicação, vai ser um usuário com outro perfil de acesso que vai acessar. Então, inclusive na hora de teste é importante que se um processo está fluindo por vários lugares e vão ser utilizados por pessoas com vários perfis de acesso, é interessante que a gente, inclusive na hora do teste, a gente faça o teste com todos esses perfis, tá? Se a gente não mapear esses critérios de acesso, essas roles de acesso, a gente vai acabar perdendo, vamos perder tempo de fato, né? Porque isso é uma necessidade, o pessoal entender que realmente existem perfis de pessoas que vão acessar determinados tipos de informação e que vão executar determinadas atividades durante o processo, né? Então a gente vai acabar assim perdendo tempo nas histórias, vamos perder a capacidade de detalhar as histórias com as informações que precisam, e essa é uma informação que é necessária, tá? Que a gente precisa, tá? Então a ideia é que a gente identifique e defina as diferentes user roles, né? E que a gente agrupe elas por alguns exemplos, né? Quando se há um uso do software para diferentes propósitos, ou tem diferentes capacidades, né, capabilities, né, diferentes usos, né, da capacidades que nós queremos que a pessoa tenha. Então, vou dar um exemplo para vocês, a gente quer que determinado perfil de usuário ele acesse essa tela, mas esse outro perfil aqui, ele vai acessar, mas ele pode ter acesso ao botão de delete, por exemplo. Então, ele tem uma capacidade que o primeiro perfil não precisa. Opa, já tenho que criar 2 perfis aqui nesse exemplo, tá? E aqui o diferente propósito é, cara, eu tenho um cara que vai usar como administrador da ferramenta, outro vai usar como uma pessoa que vai consumir, vai rodar um processo lá, eu tenho um cliente utilizando, então para cada um desses perfis eu tenho que pensar em roles, tá? A gente pode fazer de várias maneiras, né? Então, a gente pode fazer um brainstorm com o time para definir essas roles, tá? A gente pode definir as relações entre elas, a gente pode mapear, enfim, a gente pode verificar com o nosso cliente, tá? A ideia é que a gente também não tenha rolo demais, tá, pessoal? Então, é importante que a gente valide se é necessário criar uma role a mais, ou seja, se não dá para fazer com as roles existentes, ou se não fica muito complexo isso depois para a gente fazer a manutenção
e a operação desse ambiente, tá? Algumas questões que podem ser feitas para a gente definir essas permissões, essas roles de permissão, né? Todos os usuários estão no mesmo departamento, pô, se tem mais de um departamento utilizando a nossa aplicação, já dá para pensar em ter uma role para cada departamento, tá? Qual outro departamento pode impactar o processo? Outra pergunta interessante. Como será feita a supervisão e o controle? Será que esse cara que vai supervisionar, ele precisa ter um acesso diferenciado de um usuário comum, né? Como que a gente vai coletar as métricas desse ambiente? Todo mundo pode ver essas métricas, quem pode ver, né? Quem é que vai corrigir erros possíveis, né? Então, são algumas perguntas, tá? A gente não pode esquecer que às vezes a gente pode ter algumas roles que não vão ser entregues a humanos, né? São algumas roles que são necessárias para a gente poder interagir com outros sistemas, tá? Então, por exemplo, a gente na nossa aplicação, a gente quer se conectar num sistema de vendas, ou a gente quer se conectar num sistema de faturamento. Então, como é que a gente vai lidar com esse fluxo de informações? Que permissão eu tenho que dar para esses sistemas poderem tanto acessar nossas informações, como a gente acessar as informações dele? Então, como é que a gente lida com isso? Para materializar um pouco melhor isso, tem um exemplo aqui, né? Tá chamado de exercício, mas tem um exemplo aqui que a gente vai seguir, tá? Que é uma empresa, né, que distribui telefones móveis, né, quer começar a vender esses telefones móveis através da internet, né? Então aqui tem uns desejos aqui, né, os requerimentos, né? A pessoa de vendas, né, o diretor de vendas, o VP de vendas, quer ter a possibilidade de rastrear todas as procuras, né, que os visitantes dessa página na internet façam, né? Ele quer saber informações desses visitantes, né? E ele quer também conseguir identificar, ter algum cheiro das preferências desses consumidores, né, onde é que eles têm clicado, né, qual é o histórico de compras dele, assim por diante, para planejar e criar melhores ofertas para essas pessoas, né. O cara de logística está preocupado em saber informações sobre que vão atender a dúvida dele, né, como é que eu vou entregar esses telefones móveis no mundo todo, né. Então ele está excitado com essa mudança, mas a preocupação dela é essa, né? O departamento de D&A, ele tem algumas preocupações em relação a como é que eu vou fazer o faturamento, né? O invoicing desses telefones que vão ser adquiridos via internet, né? E toda a transação financeira feita através dessa aplicação que está na web, que nós vamos desenvolver, ela deve se comunicar com uma aplicação SAP, tá? Financeira SAP. Bom, só por essas escritas a gente já conseguiu identificar aqui algumas roles, né? Então a gente viu aqui que tem pessoal de vendas, nós temos pessoal da logística e nós temos pessoas do departamento aqui, vamos chamar assim de back-office, tá? Também a gente viu pelo que foi escrito, que nós vamos ter visitantes, nós vamos ter consumidores e nós vamos ter o pessoal de marketing aqui também atuando nesse sistema, tá? Por fim, foi falado também de uma integração com um sistema chamado SAP. Então, se a gente olhar por essas palavras, né, que estão grifadas aqui em vermelho, a gente já consegue identificar que provavelmente nós vamos ter necessidade de criar essas roles aqui para atender essas necessidades, tá? Bom, como é que agora que eu tenho os requerimentos, eu tenho essa ideia melhor das permissões, como é que eu coloco isso dentro das histórias de desenvolvimento, né? Quais são as melhores práticas para fazê-lo, tá? Como é que eu pego tudo isso e eu coloco isso em diferentes níveis de detalhes, né? Como é que eu junto todas essas necessidades e eu coloco de uma forma que o pessoal possa utilizar na hora do desenvolvimento e que o conjunto desse desenvolvimento atenda às expectativas, né, que foram feitas, tá? Como é que eu coloco tudo isso para funcionar junto, né? Bom, quando a gente aqui tem umas melhores práticas, quando a gente for escrever nossas histórias, né, que é basicamente a materialização daquilo que foi coletado, né? Então, uma das melhores práticas é a gente procurar utilizar uma sintaxe de 3 linhas, tá? Que eu vou passar no slide a seguir, né? Vamos detalhar na sequência. A gente utilizar na hora de escrever um princípio chamado INVEST, tá? Que é um acrônimo de uma série de melhores práticas na hora de escrever uma história, né? E a gente também pode utilizar o critério de 3 Cs, né? Então vamos passar um pouquinho para cada uma, né?
Primeiro, utilizar a sintaxe de 3 linhas, né? Então, o padrão é a gente escrever uma história nesse formato, né? Eu, como determinada persona, né, com permissão, eu quero que determinada função para obter determinado valor, tá? Então, um exemplo para ficar claro é, eu, como um representante de vendas, eu quero consultar as minhas oportunidades que eu abri, né? Para que eu possa gerenciar melhor as minhas metas de vendas, né? Minhas metas e as metas da empresa, tá? Então, aqui está uma definição, né? Uma escrita de uma história, tá? Aqui está um outro exemplo, né? Eu, como um job candidate, né? Um candidato a uma vaga de emprego, eu quero poder procurar no site, fazer um search no site das vagas, né? Para que eu possa encontrar informação sobre vagas potenciais, tá? Então, são alguns exemplos de usar essas 3 linhas na escrita de uma história, tá? Vocês podem ver que não tem muito detalhamento, mas já dá para ter uma ideia do que precisa ser feito, tá? Aqui tem o princípio INVEST, né? Que é um acrônimo para independente, ou seja, uma boa história tem que ser independente, tem início, meio e fim aquela história, certo? Ela tem que ser negociável, né? Ela tem que trazer algum valor pro nosso projeto, para o nosso negócio, ela tem que ser estimável, ou seja, ela tem que ter uma estimativa de horas lá, ela tem que ser pequena, a gente não pode criar uma história assim do tipo desenvolver portal, não, uma história ela tem que ser muito, muito menor e muito mais específica do que isso, né? E ela tem que ser um pedaço de desenvolvimento que possa ser testado, tá? Então, que tenha. Inclusive, a gente pode colocar critérios, né? Aqueles critérios de ready to done, né? Ou seja, qual é o critério para tá feito, né? Para estar feito. E outra sugestão aqui é usar os 3 Cs, né? Que é usar um formato de card, isso pode ser um registro numa tabela, também não precisa ser um card. A gente geralmente vê vários exemplos de o pessoal utilizando post-it para fazer isso, para tomar notas sobre cada uma dessas histórias de usuário, né? Que nada mais é do que uma forma de materializar aquilo que foi abstrato, né? Aquilo que foi discutido, né? A gente tem o outro C é de conversas, né? Os detalhamentos sobre o que precisa ser feito é bastante conversado, né? E aí a gente coloca isso de forma objetiva através de confirmações, tá? Uma vez que eu tenho um card usando a sintaxe de 3 linhas, certo? A gente faz conversas para detalhar um pouco aquilo e a gente pode colocar de forma objetiva o resultado dessas conversas que nós tivemos, né? Na nossa própria história, tá? Então são algumas sugestões, né? Então só um resumo aqui, né? Então um template bacana é usar aquela sintaxe de 3 linhas, né? Lembrando de fazer algo concreto, small, e que seja testável, né? Usando os princípios de INVEST. É interessante que a gente tente, nos critérios, no contexto, né, a gente coloque informações mais ligadas ao negócio. Os critérios de aceite, a gente tente usar uma linguagem de negócio, tá? A gente pode adicionar também na história fotografias, né, fotos, screenshots de tela, mockups, tá? Para ilustrar o tipo de experiência que nós queremos, ou algum contexto que a gente queira passar. A gente pode anexar processos também, não há problema, tá? A gente pode, de alguma forma, ter alguns dados reais para que a gente possa testar depois do desenvolvimento dessa história de uma forma mais assertiva, tá? E a gente também tem que ter mapeado, claro, aqueles requerimentos não funcionais, né? Que nós passamos alguns deles ali de exemplo, tá? Aqui tem mais um exemplo, né? Como o responsável, né, pelo facility aqui, pela casa, eu quero ver uma lista de promoções na minha home page para que eu possa conhecer os produtos que estão sendo vendidos a um preço reduzido ali nessa semana, né? Então, é um exemplo, tá? E um critério de aceitação, né? Utilizando uma linguagem mais de negócio, como foi sugerido aqui, né? Então, o usuário tem que ser capaz de se logar na aplicação, o usuário tem que ser possível para o usuário que ele, da home, ele vai para uma seção chamada promoções, que os itens de promoção sejam incluídos num calendário de segunda
a sábado aqui, desculpa, de domingo a sábado, e que a gente possa, que os itens estejam agrupados por categorias, né, de produto, que os itens sejam listados numa ordem alfabética e o preço de venda de cada um desses produtos esteja claramente mostrado, né? Então, aqui, se a gente desenvolver algo nessa história que atenda a esses critérios de aceite, então a gente fez um bom trabalho, tá? A gente pode incluir mockups, aqui está um exemplo, né? Não há problema nenhum de incluir processos, aqui tem um exemplo aqui, tá? Sempre se lembrando que o ideal é que a gente una aquelas duas dicas ali, que é a gente escreva no formato de 3 linhas, né, a nossa história, e que a gente utilize aqueles princípios de INVEST lá, né. As histórias têm que ser idealmente independentes umas das outras. As histórias é fruto de negociações que foram feitas em conversas com o time de negócio e desenvolvimento, ou seja, tem um acordo sobre o que vai ser desenvolvido, né? É conhecida, sabido que essa história ela vai ter um valor para o projeto e para o nosso objetivo do nosso projeto e para os objetivos do nosso cliente. Tem que ter uma estimativa de quanto esforço vai demorar, quanto tempo vai levar para executar essa atividade, desenvolver essa história. Ela tem que ser a menor possível, né? A menor possível, e ela tem que ser testável, né, através de um critério de aceite. Então, um critério de aceite sempre tem que ter numa história, pessoal, não podemos esquecer, tá? Bom, a gente consegue organizar as histórias, é a última etapa aqui dessa aula, a gente consegue organizar as histórias, a gente consegue utilizar outros elementos para organizar as histórias, tá? Então, para nos ajudar nessa tarefa, a gente tem temas e temos épicos, tá? E, claro, as user stories aqui, né? Nossas histórias de desenvolvimento, tá? A gente tem esses 3 elementos que nós podemos utilizar para organizar a execução das nossas atividades, a execução das nossas histórias, tá? Perdão. O que são épicos, né? Épicos, pessoal, é um conjunto de histórias que são tão grandes para implementar numa única interação, né? E enfim, eu tenho tanta história para fazer que é interessante organizar essas histórias através de um épico, né? Então, por exemplo, um épico pode ser: eu, como sales rep, quero gerenciar minhas contas para que eu possa ajudar a crescer o negócio da empresa. Então, é genérico isso aí, né? Então, esse pode ser um épico. Mas quais são as histórias que estão no nível abaixo que vão subsidiar essa necessidade, né, esse requerimento? Então eu posso, nesse exemplo aqui, criar 2 histórias para atender esse requerimento maior, esse épico maior. Uma das histórias é: eu, como sales rep, eu quero poder criar contas para que eu possa registrar os meus leads, né? E eu, como sales rep, eu posso ter a possibilidade de criar oportunidade nessas contas para que eu possa fazer mais deals, né? Então, e assim por diante. A gente pode criar uma história para que eu, como sales rep, quero a possibilidade de visualizar, por exemplo, as minhas oportunidades por conta, para que eu possa ser mais assertivo nas minhas vendas. Então, eu posso criar, né, nesse exemplo, eu acabei de criar uma outra user story pequenininha, né, small, tem um tempo definido, que vai ter um critério de teste, mas que está ligado num épico maior, tá? E aí, por fim, a gente pode unir vários épicos, né, em temas, né? Aqueles épicos que tem alguma coisa que os relacione, né? Então, aqui tem um exemplo, né? Vamos supor que em determinado momento do nosso projeto a gente tenha 2 épicos, né? Aquele que nós falamos há pouco, né? Eu, como sales rep, eu quero gerenciar minhas contas para que eu possa crescer no negócio. E um outro épico que eu tenha, eu como um diretor de vendas, eu quero controlar as oportunidades, para que eu possa entender o status dos nossos indicadores de performance. Se a gente olhar tanto os épicos quanto as histórias, né, que foram criadas aqui de exemplo, por várias vezes aparece a palavra opportunities. Então, quem sabe a gente não pode agrupar, então, esses épicos e aí as histórias que estão embaixo deles em cima de um grupo ou de um tema chamado opportunities. Tá? Então, o tema a gente pode fazer para isso. Tá? Nós poderíamos ter na nossa aplicação
Bom, eu vou vender, provavelmente eu vou ter que faturar, então a gente pode ter um tema chamado invoicing, certo? E assim por diante, tá? Delivery, então a gente pode ter temas marcando grandes, agrupando vários épicos, tá? E, bom, existe uma hierarquia, né? Nós já vimos, nós temos os temas, os épicos e as histórias, tá? E é bem fácil, pessoal. Basicamente, a gente, no tema e no épico, é basicamente aquele formato de 3 linhas, né? Uma escrita de 3 linhas, né? Que a gente identificar. Desculpe, no épico é um formato de 3 linhas e no tema é um nome de um grupo, que vai agrupar aquilo lá. Então é bem fácil de criar. E na User Stories já a gente tem que detalhar um pouco mais o que vai ser feito, tá? Os critérios de aceite. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.